Bom dia, galera. Vamos falar sobre média aritmética ponderada. O vídeo anterior fala sobre algumas medidas de tendência central. Fala sobre a média aritmética simples, falei sobre moda e sobre mediana. E agora, para complementar, vou falar sobre a média aritmética ponderada. A média aritmética ponderada, ela serve para facilitar o cálculo da média aritmética simples, ou então para quando utilizamos peso. Como assim? Olha como eu calcularia essa média aritmética aqui. Ficaria ruim para me somar, olha a quantidade de números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ficaria uma coisa muito extensa para me fazer, né? Então, dá para me simplificar. Como assim? Eu vou abrir bem aqui um parênteses. Olha isso aqui. Nós sabemos que 2 mais 2 mais 2 é a mesma coisa que 3 vezes 2. Beleza? Não é a mesma coisa? 3 vezes 2 não é eu somar o 2 3 vezes? Vamos utilizar isso aqui. Como assim? Eu tenho quantos número 2? 3. Boto, em vez de fazer 2 mais 2 mais 2, coloco 3 vezes 2. Mais. Então, quantos 5? Só o número 5. 1 vezes 5. Mais. Quantos número 7? 2 vezes 7. Mais. Quantos número 8? 5 vezes 8. Mais. Quantos número 10? 2 vezes 10. Mais quantos 25? 2 vezes 25. Na média aritmética ponderada, eu multiplico multiplico o peso pelo número e sempre divido pela soma dos pesos. Peso é a quantidade de vezes que o 2 se repetiu, ó. Não foi 3? Quantas vezes o 5 se repetiu? O 7, o 8, o 10 e o 25. Se eu somar esses números aqui, dá exatamente a quantidade de termos que tem aqui em cima. Então, fazendo pelo esse método da média aritmética ponderada e falando que cada peso é a quantidade de termos que está se repetindo cada um, fica tranquilo. Eu diminuo o cálculo. Imagine se eu tivesse 80 números. Como que eu ia somar essa quantidade de números? Era mais fácil eu juntar todos os números iguais e multiplicar pela quantidade que cada um tem. Então, faço 3 vezes 2, 5 vezes 1, 2 vezes 7, 5 vezes 8, 2 vezes 10 e 2 vezes 25. E divido pela soma dos pesos. 4, 6, 11, 13, 15. Se você prestar atenção, aqui tem também exatamente 15 números. Mesma coisa, viu? E agora que eu somo. Bora para facilitar aqui a conta, ó. 14 mais 6 dá 20, 25, 65, 85, 85 mais 50, 135. Isso tudo aqui dividido por 15. Quanto é 135 dividido por 15? Vai dar 9. Ou seja, a média aritmética aqui é 9. Tranquilo? Então, dessa forma, eu calculo a média aritmética ponderada. Eu posso utilizar a média aritmética ponderada para facilitar um cálculo de média aritmética simples. Isso aí que é média aritmética ponderada. Mas olha aqui como é a questão do peso. Presta atenção bem aqui numa coisa. Eu não copiei o enunciado, mas acompanha aí.
Aí é como se tivesse duas pessoas concorrendo a uma vaga em um concurso, em uma seleção de algum trabalho. E João e Arthur vão fazer uma prova. Nessa prova vai cair 4 disciplinas. Vai cair questões sobre matemática, questões de português, questões de informática e questões de ECA. Digamos que caiu 10 questões de cada disciplina, beleza? Dá um total de 40 questões, certo? Mas esse emprego aí é para ser professor de matemática. Digamos que o diretor dessa escola particular, digamos que seja para uma seleção de uma escola particular, ele vai aplicar essa prova. Mas o que ele achou, esse diretor em específico achou mais importante? Não é justo quem acerte mais questões. Que quem saiba questões de matemática tem o mesmo peso, tem o mesmo valor de uma questão que fala sobre o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então ele fala assim, para cada questão certa que ele acertar de matemática, ele ganha 4 pontos, porque matemática ele julgou mais importante do que as outras. Para português, ele diz que vale 3 pontos. E cada questão certa de informática vale 1 ponto, e de 2 pontos, e de ECA vale 1 ponto. Essa pontuação aqui é justamente o que chamamos de peso, ok? Então, cada questão de matemática tem peso 4, de português tem peso 3, de informática peso 2 e no ECA tem peso 1. Me diga uma coisa, João acertou 2 de matemática, 5 de português, 9 de informática e 10 do ECA. Arthur acertou 9 de matemática, 4 de português, 2 de informática e 1 do ECA. Quem foi aprovado nesse concurso? Me diga uma coisa. Se eu estivesse falando, quem acertou mais questões? Quem acertou mais questões? João acertou 2, 7, 16. João acertou 26 questões. Arthur acertou 13, 15, 16. Olha a quantidade. João acertou 10 questões a mais ainda do que Arthur. Mas quem foi aprovado no concurso? É o seguinte, nessa prova, ele disse que vai utilizar a média aritmética ponderada. Se ele falasse que era quem acertasse mais questões estava aprovado, era João. Mas só que ele não acha justo. O que ele quer mesmo é um professor que seja bom em matemática. Então ele falou que as questões de matemática valem mais pontos. Vamos ver com esses pontos quem obteve a maior média. Qual foi a média de cada um? Sempre na média aritmética ponderada eu pego o peso vezes o número, mais o peso vezes o número, mais o peso vezes o número, mais o peso vezes o número. E sempre eu divido pela soma dos pesos. 4 mais 3 mais 2 mais 1. Beleza? Como é que vai ficar? 4 vezes 2, 8. 3 vezes 5, 15. 2 vezes 9, 18. E 1 vezes 10, 10. E eu dividindo aqui, dá 7, 9, 10. Somando tudo isso aí, dá 23, 41, 51. Dividido por 10. A nota de João foi 5,1. Vamos ver qual foi a nota de Arthur. Sempre é o peso vezes o número, mais o peso vezes o número, mais o peso vezes o número, mais o peso vezes o número, dividido pela soma dos pesos. 4 vezes 9, 36. 3 vezes 4, 12. 2 vezes 2, 4. 1 vezes 1, 1.
4 mais 3, 7 mais 2, 9 mais 1, 10. Somando isso aqui, ó, 36 mais 4 dá 40. 40 mais 12, 52. 52 mais 1, 53. Dividido por 10. 53 dividido por 10, 5,3. Observe que, mesmo João tendo acertado mais questões, a média dele foi menor do que a de Arthur. Aí existe vários tipos de questões que você pode fazer dessa forma, entendeu? Usando média aritmética ponderada. Mas geralmente ele vai falar sobre peso ou quando serve para facilitar as médias aritméticas simples. Quando tiver bastante números, sempre é melhor fazer multiplicando. Então você vai utilizar a média aritmética ponderada nesses dois casos, beleza? Ou para facilitar, ou se facilitar o cálculo da média, ou então quando ele na questão falar sobre peso. Beleza? É isso que eu tinha para falar para vocês. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários.